Irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui para compartilhar mais uma palavra de Deus com você. Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que você esteja se inscrevendo, deixando aí o seu joinha. Assim você vai estar nos ajudando a compartilhar a mensagem do Reino de Deus. Eu quero compartilhar com você hoje algo poderoso da parte de Deus, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 3 a seguir. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ezequias mandou abrir as portas da casa do Senhor e as reformou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reunindo-os na praça oriental, e os exortou, dizendo: Escutai-me, ó levitas, santificai-vos neste momento e consagrai o templo do Senhor, Deus de vossos pais, e limpai toda a impureza no santo lugar. Porquanto nossos antepassados foram infiéis e praticaram o que era mal diante do Senhor nosso Deus. Eles o desprezaram, desviando o rosto da habitação do Eterno, e lhe deram as costas. Chegaram a fechar as portas do pórtico, o vestíbulo, e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso sagrado, nem apresentaram holocausto no santuário em devoção ao Deus de Israel. Por essa razão, veio grande ira da parte de Deus sobre Judá e Jerusalém. E todo o povo foi transformado em motivo de horror, desprezo e zombaria, como vós o estáis contemplando com os próprios olhos. Porque nossos pais caíram em espada, e por isso nossos filhos, filhas e mulheres estão presos, vivendo como escravos. Tenho, pois, agora em meu coração o firme desejo de restabelecer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o fogo do seu juízo e de sua ira se afastem de sobre todos nós. Portanto, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para o servirdes em sua presença, e para ser de seus ministros e exalarem santo perfume de seus incensos diante dele. Versículo 36, por favor, se você tiver com a sua Bíblia, esteja acompanhando. O rei Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por toda a nação, e tudo em tão pouco tempo. Quero convidar você e comigo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tende da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Mais um texto só para nós entender bem aquilo que Deus ele quer falar comigo, com você. Salmos de número 141, versículo de número 3. Senhor, põe uma guarda à minha boca e fica de vigia à porta dos meus lábios. Que declaração maravilhosa, do salmista, que desejo. Hoje eu quero estar compartilhando com você a respeito da oração. Mas antes eu quero que nós venhamos observar alguns detalhes nesse texto que nós lemos aqui. Olhando para a história de Israel, nós vamos ver que Acás, pai de Ezequias, antecessor desse rei, nós vamos ver que ele foi distanciando a sua vida, a comunhão com Deus, a tal ponto que no final do seu reinado,
o próprio templo de Israel, né, em Jerusalém, ele foi fechado. Tamanho foi o descaso, né, daquele homem, da sua comunhão com o Senhor. E aquele homem, então, ele veio a falecer, e agora o seu filho sucessor, o rei Ezequias, ele assume o reinado de Judá. E nós vamos ver que uma das primeiras coisas que houve no coração desse jovem foi renovar a sua aliança com Deus. E houve um desejo muito grande no coração desse jovem rei em reabrir as portas do templo. Aquele homem, ele teve um discernimento espiritual, né, profundo. Ele entendeu que toda a desgraça que estava acontecendo naquele reino, onde as mulheres estavam sofrendo, os seus filhos presos, o motivo de tudo aquilo é porque a comunhão com Deus, ela foi cortada. O seu pai não buscou a Deus, o seu pai quebrou uma aliança com Deus. E aquele homem, então, ele chama os levitas, ele chama os sacerdotes, e ele dá uma ordem àqueles homens, para eles reabrir a porta do templo e fazer uma limpeza ali dentro daquele templo. E a Bíblia fala que por vários dias aqueles homens, eles trabalham dentro daquele templo. E chegou um determinado dia, né, onde haveria ali uma inauguração novamente, onde as portas daquele templo seriam reabertas. E no versículo 36, nós vemos ali a alegria daquele rei juntamente com aquele povo. A Bíblia está dizendo que devido ao comportamento e atitude daquele rei, Deus, ele fez coisas poderosas sobre aquele reino em tão poucos dias. E o que tem a ver esse texto com a nossa vida? Eu fiz questão de ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, e Salmo 143, versículo 1, para que você possa entender algumas coisas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Paulo, ele falando em 1 Coríntios, nós vamos ver que ele fala que eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. E esse templo, ele tem portas. O meu corpo, ele tem uma porta. E essa porta é a minha boca. E uma das coisas que nós temos visto nos nossos dias, mulheres sofrendo, famílias sofrendo, filhos sendo presos pela droga, pelos vícios e tantas outras coisas mais, é porque essa porta do templo, a nossa boca, ela tem se fechado. Se fechado. E eu quero, estar te mostrando algumas coisas na palavra de Deus. Não é de hoje que Satanás, ele tenta contra o templo do Senhor. Se você olhar para o ministério de Jesus, nós vamos ver que um dos momentos mais marcantes do ministério de Jesus foi quando ele entra no templo, e ali ele encontra de tudo, menos o propósito daquela casa. Nós vamos ver que ali tinha comércio, venda, compra, de tudo havia ali, menos um povo que buscava o Senhor. Ele diz que a casa dele não seria a casa de comércio, mas aquela casa foi estabelecida, e ela é chamada casa de oração. Hoje nós não temos mais aquele templo físico. O próprio Deus diz que ele não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas. O templo hoje é eu, é você. E o adversário continua tentando de todas as formas a fechar as portas desse templo, a nossa boca, para que nós não venhamos a buscar o Senhor nosso Deus. E eu quero te dizer que mais do que nunca, esses últimos dias, eles serão vencidos por homens e mulheres de oração. Pedro, ele escrevendo à igreja,
ele falando, né, já está próximo o fim de todas as coisas. Sede sóbrios e vigiai em oração. Em oração. E olhando, né, para o princípio das coisas, eu quero convidar você a meditar comigo no princípio daquela igreja primitiva. Aquela igreja, ela nasce debaixo de oração. Os cristãos daqueles dias, eles venceram todo tipo de perseguição, né, todo tipo de males das suas épocas ali, através da oração. Da oração. Nós temos vivido um tempo onde a igreja, ela deixou de orar, ela deixou de buscar a face do Senhor. E mais do que nunca nós temos convivido com pessoas ansiosas, preocupadas, crentes doentes, filhos de crentes presos por drogas, imoralidades e tantas outras coisas mais. Nós temos visto que a falta de oração tem levado muitos crentes a militar na carne e não no Espírito. E nesses últimos dias, Deus está nos chamando para a oração. E nós precisamos entender o poder da oração. Por que você acha que você encontra tanta dificuldade em buscar a Deus? Jamais o adversário da minha alma e da sua alma, ele nos quer nos ver prostrado diante de Deus, buscando o Senhor, nosso Deus, em oração. E se nós olharmos para a palavra de Deus, ela está repleta de orações respondidas. Quando nós olhamos para a vida de Jabes, uma simples oração mudou a história daquele homem, mudou a vida daquele homem. Se você olhar orações simples, nós vamos ver Deus concedendo grandes vitórias, Deus intervindo até mesmo na natureza, no universo, para dar vitória a esses homens que clamaram ao Senhor. É tempo de orar, é tempo de nós voltarmos para o Senhor. Ezequias, ele viu, né, algo poderoso da parte. Em poucos dias, Deus fez coisas maravilhosas. Olhando para a vida de Jesus, né, o nosso modelo maior de oração, nós vamos ver que aquele homem, muitas das vezes ele passou toda uma noite orando, buscando a face do Senhor. E nós vamos ver que, né, coisas que não eram resolvidas. Eu fico maravilhado. A Bíblia fala de um homem ali, né, naquele tanque de Betesda, 38 anos ali, e de repente chega Cristo naquele lugar, um homem de oração. Nós vamos ver que o problema de 38 anos foi resolvido em questão de segundos, porque aquele coxo, aquele paralítico, encontrou com um homem de oração. Eu quero te dizer que a oração, ela pode mudar a sua história, ela pode mudar totalmente a sua vida. A Bíblia fala de outra mulher chamada Ana. Olha o que a oração fez na vida daquela mulher. Deus, né, arrancou ali a esterilidade daquela mulher. A oração, né, ali ao Senhor deu um útero fértil àquela mulher. Então a questão minha e sua hoje chama-se oração. Olhando para a palavra de Deus, para o Novo Testamento, olha a resposta de Deus a Paulo e Silas dentro daquela prisão. A Bíblia fala que já era quase meia-noite e aqueles homens presos, né, ali feridos, eles começam a orar, a adorar a Deus. Sabe, não importa o tamanho da sua dor, eu quero convidar você a ir para a oração. Nós vemos ali um resultado que é extraordinário da parte de Deus. Sabe, um grande terremoto acontece ali e aqueles irmãos são libertos. Por quê? O poder da oração. O poder da oração. Olhando para Pedro, nós vamos ver uma experiência também sobrenatural. Pedro, ele foi preso, mas Pedro, ele tinha uma igreja que orava por ele. A Bíblia fala que em certa casa ali, né, tinha uma comunidade, irmãos ali, orando por Pedro. E Pedro, ele recebe o que? Uma visitação poderosa do anjo do Senhor, em resposta à oração daqueles irmãos. Eu quero te dizer que a sua resposta está na
oração. É tempo, é dias de nós voltarmos para o Senhor. Voltarmos para o Senhor. Se nós olharmos a condição da igreja, ela não está muito diferente dos dias de Ezequias, do rei Acás. Nós vamos ver o relato que Ezequias faz desses dias. Como é parecido a situação da igreja. Sabe, mas Deus quer mudar. Deus quer mudar a minha história e a sua história. Sabe, Deus, Ele quer que eu e você, nós venhamos buscar a face dEle. Nós vamos ver a história de Jó, ela sendo mudada. A Bíblia fala em Jó 42:10, quando Jó ele começa a orar pelos seus amigos, o seu cativeiro, ele é virado, ele é quebrado. Deus muda a história, muda a vida de Jó. A Bíblia também fala da igreja primitiva, aquela igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão ali, e também o que? Na oração. E eu quero convidar você à prática da oração. Quanto entretenimento, quantas coisas o adversário tem feito, lutando contra a vida da igreja, para que essa igreja não volte para o Senhor. A solução do Brasil chama-se Igreja em Oração. Nós podemos mudar a história dessa nação, se nós colocarmos os nossos joelhos e clamar ao Senhor nosso Deus. Você pode mudar a história da sua casa, você pode mudar a história da sua saúde, você pode mudar a história do seu filho, você pode mudar a história do seu casamento, você pode mudar a história da sua empresa, se você buscar o Senhor em oração. Eu quero terminar essa palavra com algo poderoso que Paulo, ele escreveu aos Filipenses. Se você tiver com a sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, nós vamos ler o versículo 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Veja o que Paulo, ele fala, aconselhando a igreja de Filipe. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Por meio de quê? Por meio de oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Paulo, ele convidando aquela igreja para fazer todas as coisas conhecidas diante de Deus em oração. Como esse homem, ele lutava com a igreja para ter uma vida de oração. E certa feita, ele faz uma oração maravilhosa. Ele pediu a Deus que desse à igreja um espírito de ação de graça e de oração. Esse é o meu desejo, principalmente a você, Igreja Metodista Unida de Monte Carmelo. O meu desejo, a minha oração é que Deus nos dê um espírito de ação de graça e de oração. Essa é a palavra que eu quero deixar com você. Sabe, faça seu tempo de oração, busque o Senhor. Já estamos próximos do fim de todas as coisas, e que nós possamos ser sóbrios e vigiai em oração. Eu sei que não é fácil, mas Jesus, ele conseguiu vencer a cruz, porque antes da cruz, ele teve uma noite de oração ali no Getsêmani. Ele teve um tempo glorioso ali de oração no Getsêmani. E eu quero convidar você, seja um homem e uma mulher de oração. Que Deus te abençoe, você e sua família, em nome de Jesus.